Bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente vai fazer mais uma aula hoje e essa aula eu normalmente dou uma aula só de uma vez e eu vou tentar gravar ela em duas porções. Uma parte que é a introdução à sistemática e outra parte que é a introdução à filogenia, tá? Assim vocês conseguem acessar um conteúdo ou outro mais facilmente. Eu sempre gosto de começar o ano, né? E principalmente esse ano que é o segundo ano e a gente trabalha a diversidade, pensando em algumas coisas importantes para a biologia. A primeira dessas é o que é evolução? Depois, quantas espécies será que existem de seres vivos? Qual que é o animal mais evoluído? Como que a gente consegue reconhecer que uma espécie é nova, por exemplo? Às vezes vocês veem nos jornais, nas revistas, uma publicação, uma espécie nova que foi nomeada em homenagem a Beyoncé, ou Trump, ou alguma coisa assim. Como que o cientista sabe que aquela espécie é uma espécie nova? Como é que você descreve uma espécie que você não conhece? Qual que é o principal fator que está levando as espécies à extinção? Estamos falando muito em crise da biodiversidade, perda de biodiversidade, perda de insetos, perda de abelhas, né? Espécies que vão à extinção, espécie ameaçada de extinção. O que leva as espécies à extinção? Né? Quantas espécies, né, a gente tem ameaçadas de extinção, por exemplo, no Brasil? E como que a gente faz um esquema, como que a gente mostra as relações entre os seres vivos? Como que a gente desenha as relações entre os seres vivos? Quando a gente está em aula, normalmente eu peço que vocês tentem responder essas perguntas para mim, né? É um momento bem interessante todo ano, de ver as ideias que vêm de vocês. Muitos ainda têm ideias muito que não são ideias relacionadas ao que a ciência demonstrou até o momento, né? Que são conceitos pré-científicos, assim, coisas mais da infância mesmo. E outros, hoje em dia, às vezes com um desenho que assistiu na TV quando era criança, às vezes porque gostava de dinossauros ou porque gostava de baleias, já conhecem esses conceitos científicos e é muito legal ver isso. Felizmente estamos no remoto, então vamos passar e eu vou conversar com vocês sobre cada uma dessas perguntas e sobre cada uma dessas respostas, tá? Então vamos começar pela evolução. E o que é evolução? Evolução são as mudanças nas frequências dos genes, nas populações, ao longo do tempo. E aí a gente tem alguns conceitos importantes aqui. O primeiro deles é mudança. Mudança vocês já sabem o que é, né? É extremamente importante. Então, evoluir, do ponto de vista biológico, é simplesmente mudar. E mudança tem uma direção? Você muda sempre para melhor? Ou às vezes muda para pior. Então, é mudança. Tanto faz qual é a direção em que essa mudança está indo, tá? Aí a gente fala em frequências dos genes. Só que a gente pode pensar também mudança nas características dos organismos. Não tá muito fácil de escrever aqui, mas tudo bem. Tá? Nas populações ao longo do quê? Do tempo. Então, a gente precisa de mudança, a gente precisa observar uma determinada característica. Isso é importante não no indivíduo e não na espécie, mas na população. E aí vocês já viram que a população na última aula, né, quando a gente falou de níveis de organização biológica. E eu preciso de tempo também. Eu preciso observar essas mudanças nas características dos organismos dentro daquela população ao longo do tempo. Por exemplo, se eu tenho uma população de besouros e alguns são verdes, outros são laranjas. E numa mesma população eu tenho uma proporção de 30% de verdes para 70% de laranjas, num momento específico do tempo. Dali a 20 gerações, passou uns 3 anos, 20 gerações, eu tenho uma mudança. Quando eu vou olhar, eu vou ter 60% de laranja e 40% de verde. Então, os verdes diminuíram e os laranjas aumentaram. Isso é evolução, tá?
A gente não sabe qual é a causa a priori, você vai ter que investigar, mas isso por si é evolução, simplesmente a mudança nas características dos organismos dentro de uma população, então a frequência daquela característica na população ao longo do tempo. E aí aqui eu coloco uma piadinha do Carlos Ruas para vocês, não sei se vocês conhecem o Carlos Ruas, mas ele é maravilhoso, eu adoro ele. E ele tem um personagem que é o Darwin e um personagem que é Deus, né? E aí é que Deus entrega um presente pra Darwin. Ok, Darwin, sem piadas dessa vez, tá? Toma um dinossauro de presente. O Darwin fica super feliz, um dinossauro. Aí quando ele abre é uma galinha. E Deus fala, droga, evoluiu. Por quê? Porque galinhas nada mais são do que descendentes de dinossauros, tá? E na verdade, todas as aves estão dentro de um grupo que chama dinossauro. Então, os dinossauros eram um grupo que se extinguiu, mas que o parente no tempo presente mais próximo deles são as aves, ok? Então, essa é a piada aí do Carlos Ruas. Bom, pensando em evolução, desde lá da proposição de Darwin, a nossa proposição que a gente tem hoje é que a vida surgiu uma única vez, tá? E aqui a gente tem uma coisa importante para pensar. Se a vida surgiu uma única vez, então isso significa que todo organismo vivo compartilha o mesmo ancestral em comum. Já que todo organismo compartilha o mesmo ancestral em comum, tá? Todo mundo começou no mesmo ponto. Então, vocês lembrem aqui que evolução é uma coisa que se dá no tempo, certo? Todo mundo começou no mesmo tempo, em algum momento lá do pré-cambriano, certo? E hoje tá todo mundo no mesmo tempo presente, que seria o presente, certo? Então, aqui 3,8 bilhões de anos atrás. Se todo mundo começou no mesmo momento e todo mundo tá aqui no presente no mesmo momento, quem é mais evoluído? E aí a gente vai numa daquelas perguntas lá do começo da aula. Então, não existe um organismo mais evoluído do que outro, tá? Como a vida se originou uma única vez, a partir de um único ancestral em comum, e tá todo mundo evoluindo ao mesmo tempo, desde 3,8 bilhões de anos atrás, então não existe um organismo mais evoluído que o outro. A barata não é mais ou menos evoluída do que o ser humano, que não é mais ou menos evoluído que a bactéria, tá? Essas ideias que a gente tem de um ser mais evoluído do que o outro é porque a gente ainda tá preso num esqueminha de achar que a bactéria deu origem ao organismo que tem núcleo, que deu origem ao organismo que é multicelular, que aí deu origem a um bichinho mais simples, que depois deu origem a um bichinho mais complexo e que chegou no ser humano. Esse conceito é um conceito mais antigo, é um conceito que já foi derrubado. Então, a gente tem hoje evidências de que todos os organismos que estão na Terra até hoje surgiram uma única vez. Isso faz com que a gente pense, então, surgimos todos uma única vez, então somos todos igualmente evoluídos. Estão todos aqui na Terra desde a mesma época. O meu ancestral é o mesmo ancestral da bactéria. A bactéria só passou muito mais tempo vivendo de uma forma mais simples, enquanto que nós passamos todo esse tempo se desenvolvendo em formas cada vez mais complexas, tá? E quando que essa vida surgiu? Então, essa vida surgiu 3,8 bilhões de anos atrás, onde? Nos oceanos, num período que é chamado de pré-cambriano, tá? Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque toda a vida que sobrou na Terra hoje compartilha algumas coisas importantíssimas em comum. E vocês vão aprender isso ao longo das nossas aulas. Mas vocês já viram um pouco na aula passada, né? Aquelas características da vida. Além das características da vida em comum, a gente compartilha alguma estrutura de como as nossas células funcionam, né? Como ocorre o funcionamento bioquímico das nossas células. Então, isso nos dá essa segurança de que a vida surgiu uma única vez. E o quando é porque a gente tem fósseis deste período, microfósseis, fósseis de pequenas bactérias. Então, como que a vida surgiu?
Bom, a gente tem duas hipóteses. A vida pode ter surgido de forma autóctone, que significa que ela apareceu aqui e se desenvolveu aqui, e é isso, tá? Desde o começo, a vida é terrestre mesmo. Ou uma outra possibilidade, que a vida veio do espaço. A vida ou suas subunidades básicas, por exemplo, os aminoácidos, os carboidratos, as gorduras que vocês vão ver lá em Ciências da Natureza 1, teriam vindo de fora da Terra. E aí aqui as coisas evoluíram. Então a gente surgiu a diversidade que a gente tem hoje. Se vocês forem pensar em como essas coisas surgem, a atmosfera da Terra ela era muito diferente do que ela é hoje. E vocês vão estudar isso ano que vem em Ciências da Natureza 2, tá? Mas existe esse experimento aqui que foi feito e é muito tradicional de se explicar como surgem, por exemplo, aminoácidos, tá? Você cria uma atmosfera redutora, e vocês vão aprender o que é redução e oxidação em química. Você cria uma atmosfera que não tem oxigênio, tá? Mas que é rica nesses gases aqui. Você cria descargas elétricas e você passa isso por... Primeiro cria descarga elétrica, depois você faz uma refrigeração. E aqui você tem uma solução de compostos orgânicos. Depois passa de novo, água em ebulição e passa de novo. Mais tensão elétrica, resfria e pronto. Depois de um certo tempo com isso aqui funcionando, as reações químicas que acontecem aqui de forma espontânea acabam gerando alguns aminoácidos bem simples, tá? Então, isso é um dos experimentos que suporta esta teoria autóctone aqui. O que suporta a teoria de que a vida veio do espaço, tá? Isso aqui tem inclusive uma área da biologia que estuda isso aqui. Alguns meteoritos que chegaram à Terra já com compostos básicos neles, como por exemplo fosfolipídios, que são lipídios encontrados em membranas de células, tá? Então, tanto uma quanto a outra podem ser testadas ainda e desprovadas, tá? A gente não consegue, no momento em que estamos, dizer que essa tá errada ou que essa tá errada. A gente ainda não tá nesse ponto, tá? E qual que é a diversidade que a gente conhece? Bom, vocês devem conhecer esse esqueminha aqui, certo? 5 reinos, um reino para as bactérias, um para os protistas, um para os animais, para as plantas e para os fungos, ok? Esse é o esqueminha mais básico, geralmente dividido assim. Mas como que é? Talvez seja um pouco mais complicado que isso, não? Bom, esse esqueminha que vocês viram, ele foi proposto na década de 70 por dois cientistas, o Whittaker e a Margulies. O Whittaker iniciou desse jeito aqui. Então, ele tinha aqui um grupo chamado protista, que eram os organismos muito pequenos, unicelulares, que não eram visíveis a olho nu. E aí, ele separou do ponto de vista ecológico quem são os produtores, quem são os decompositores e quem são os consumidores. Então, as plantas são produtores porque elas produzem energia a partir da luz do sol. Os animais são os consumidores porque eles não produzem energia a partir da luz do sol e eles precisam comer quem? As plantas. Ou outros animais para sobreviver. E os fungos são majoritariamente decompositores, porque eles decompõem a matéria orgânica morta, em sua grande maioria. Com esse esqueminha aqui, que é um esqueminha ecológico, ele conseguiu dividir a vida, tá? Então, é uma classificação que é baseada em características ecológicas e estruturais. Então, presença ou ausência de célula, tá? É útil do ponto de vista pedagógico, só que do ponto de vista evolutivo e sistemático, ela é incorreta, tá? Aqui a gente tem a proposta da Margulies. O que a Margulies acrescentou aqui? A Margulies acrescentou o ramo Monera, tá? Porque aqui a gente tem 4 grupos. Ela acrescentou o ramo Monera para incluir aqueles organismos que eram procariontes. E aí vocês já devem estar vendo em Ciências da Natureza 1 a diferença entre procarionte e eucarionte. Bom, mas como é que é então a diversidade da vida? A gente tem isso daqui, ó, com os procariontes aqui, que inclui bactéria e arqueia, e os eucariontes aqui. Então, olhando, isso aqui tudo é procarionte, não tem núcleo organizado, e esses daqui são os eucariontes, nós. E nós estamos aqui, ó,
neste grupinho que chama metazoa. Bom, vamos olhar só para os eucariontes, que são os que a gente conhece melhor. Todo mundo que tem núcleo, ó. Aqui estão os procariontes, pequenininhos, e isso aqui tudo é a diversidade de eucariontes que a gente tem hoje. A grande maioria aqui, ó, é tudo pequeno, a maioria microscópico, e a gente não conhece quase nada disso tudo aqui. O que a gente conhece muito bem? Plantas e animais. Às vezes nem fungo não conhece direito, tá? Então a população em geral desconhece a grande maioria da diversidade. Tanto todas essas arqueias e bactérias aqui, quanto todos esses eucariontes aqui, que são grupos muito, muito antigos. A gente geralmente conhece o quê? Plantas e animais, tá? E ainda assim, mesmo dentro de plantas e animais, a gente conhece um pequeno grupo de animais e um pequeno grupo de plantas. Nós estamos aqui, ó, nos animais. E aí a gente passa para a próxima questão. Então, quantas espécies tem? Se a gente não conhece nem um pedacinho, né? A gente conhece muito, nem 10% da diversidade, quantas espécies existem? O que é aceito, tá? Então, a gente tem estimativas que vão variar de 10 a 100 milhões de espécies, dependendo do autor, tá? Mas o que é mais aceito? De 5 a 8 milhões de espécies, tá? Esse é o mais aceito. Pensando em eucariotos, tá? Bom, e para o Brasil? 1,4 a 2,4 milhões de espécies para o Brasil. Essa é uma das estimativas boas que a gente tem. O único problema de tudo isso é, ao mesmo tempo em que a gente tem uma diversidade enorme que a gente não conhece, a gente tem uma diversidade enorme que a gente está perdendo. Então, hoje o planeta vive a 6ª grande extinção e a gente está perdendo espécies com uma velocidade tão grande que a gente está deixando de conhecer algumas espécies. A gente está perdendo espécies mais rápido do que a gente consegue descrevê-las, tá? E qual que é a causa? A principal causa de perda de espécies é justamente a ação humana, tá? Então, tanto fragmentação, né, derrubar mata, alterar ambiente, quanto poluição, uso de inseticidas, uso de venenos, muito plástico. Então, principalmente, poluição e perda de hábitat são as maiores causas de perda de espécies. Bom, então o que eu quero que vocês levem para casa dessa conversa inicial? Evolução é um conceito que é extremamente importante na biologia, porque a biologia é considerada uma ciência única, que a gente tem esse único conceito que unifica toda a biologia, que é a teoria da evolução. Então, a teoria da evolução é a teoria central da biologia. Ela vai explicar todos os padrões dos processos que a gente observa nos seres vivos, a grande diversidade que a gente tem, mas também a adaptação, a ecologia, a fisiologia, a embriologia, vai explicar a genética, vai explicar o metabolismo ou a bioquímica. Então, a gente vai ver evolução em todos os temas que a gente vê de biologia, tá? A gente consegue ver evolução em todos os temas que a gente escolher. Mas em diversidade, ela é ainda mais óbvia, né? E a diversidade dos seres vivos no geral é negligenciada. A gente conhece o quê? Plantinha e bichinho. E bichinho ainda, geralmente a gente conhece só os vertebrados, né? Cachorrinho, gatinho, coelhinho e olha lá. E o que a gente conhece de planta? Geralmente só um único grupo dentro de plantas são as plantas com flores. O resto todo a gente desconhece, tá bom? A gente não conhece as bactérias, a gente não conhece as arqueias, a gente não conhece os eucariotos, que são pequenininhos. A gente não dá atenção para os fungos e a gente não dá atenção também para os animais que não são vertebrados, tá? E tudo isso a gente vai ver nessa disciplina e eu acho importantíssimo que vocês vejam, porque essa é a última oportunidade de muitos de vocês de conhecer qualquer tipo de diversidade de organismos. Porque muitos de vocês vão fazer carreira em outras áreas, não vão seguir para biologia e com exceção daquele único aluno que vai fazer biologia, vocês nunca mais vão ver isso. Então, é importante conhecer a diversidade, tá? Principalmente porque nós estamos perdendo essa diversidade a uma taxa muito elevada e isso vai impactar muito na nossa qualidade de vida ao longo das próximas décadas e dos próximos séculos. Bom, como é que a gente organiza, então, essa diversidade gigantesca que a gente tem?
Existe uma área na biologia que é a sistemática. E a sistemática, ela é responsável pela organização da diversidade da vida. Geralmente a gente divide a sistemática entre filogenética e taxonomia. A filogenética, ela está preocupada com as relações entre os organismos. Então, aquelas árvores que eu mostrei para vocês, tá? Posso fazer uma árvorezinha assim, que também é mais bonitinha, certo? A taxonomia, por sua vez, está preocupada com nomes, dar nomes, colocar os organismos dentro de caixinhas, caixinhas cada vez maiores, para que eu possa ter nomes para todos eles, certo? O que é, então, taxon? Taxon é nome, tá? É um grupo de organismo que foi formalmente denominado com nome científico, que vai seguir algumas regras importantes, que são chamadas de regras de nomenclatura. Então, um taxon é um nome formal na biologia. Taxonomia é o estudo da organização dos taxa ou taxon. Taxa vem do grego, tá, gente? E o que é nomenclatura? É um conjunto de regras que vai me dizer como é que eu posso atribuir nomes científicos. Vocês só vão ver uma dessas regras e mais nada, tá? Que é a regra mais importante, que é a regra que foi estabelecida pelo Linneu, que é a nomenclatura binomial, que é isso aqui, ó. Então, é como que eu escrevo os nomes das espécies. Se eu for escrever à mão, eu vou ter que escrever assim, ó, Homo sapiens, e não deu muito espaço entre um e outro, beleza. Aí eu vou riscar embaixo, Homo sapiens. 2 riscos, um para Homo e um para sapiens. Vamos lá de novo. Músculos. Aí, ó. Quando eu escrevo à mão, eu escrevo assim e eu sublinho. Quando eu escrevo no computador, eu escrevo assim, com itálico, sem sublinhado, certo? Sublinhado é para escrever à mão, na prova, por exemplo, se vocês forem fazer uma prova presencial. E se vocês forem fazer uma prova online, mandar escrito ou um trabalho, vocês vão usar itálico. Lembrando que o nome do gênero, aqui o nome do gênero, ele vem em maiúsculo. E o outro nome que vem anexado ao do gênero chama-se epíteto específico. Não é o nome da espécie. O nome da espécie é tudo junto, músculos, certo? Mas o epíteto específico é aquele que, somado ao nome do gênero, identifica uma espécie. Dentro do gênero mus, eu posso ter vários animais, mas músculos eu só tenho um em toda a zoologia. E zeameis eu só tenho um em toda a botânica. As nomenclaturas da zoologia e da botânica, todas seguem a nomenclatura binomial, mas elas são separadas. Então, eu posso ter, eu acho que não existe, mas é possível que eu tenha 2 gêneros com o mesmo nome, um na zoologia e um na botânica. Mas eu acho que não existe um gênero zea, por exemplo, nos animais, tá? Notem que, quando vocês forem olhar rótulo de coisas e estiverem falando de plantas, muitas vezes eles colocam as 2 letras maiúsculas. Tá errado. É só a primeira. A outra vem em minúscula e esse aqui é o epíteto específico, esse é o gênero, o nome da espécie é tudo junto. Bom, temos aqui 3 nomes: Homo sapiens, músculos e zeameis. Eu também posso escrevê-los assim. Uma vez que eu já escrevi Homo sapiens por extenso em algum texto, a próxima vez que aparece eu posso abreviar o nome do gênero. Então ficaria H. sapiens. A mesma coisa com os músculos e a mesma coisa com zeameis. E quem são esses caras? São esses aqui. Homo sapiens, nós. O músculos é o camundongo, olha que fofinho. E o zeameis é o milho. Bom, além disso, eu tenho uma classificação que vocês já conhecem: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, certo? Como é que a gente classifica todos os organismos? Por exemplo, nós somos Homo sapiens, o gênero é Homo. Então, espécie, Homo sapiens, gênero Homo, família, Hominidae. Ordem, primatas, classe, mamália, que são os mamíferos, filo, chordata, reino animal, tá? Mesma coisa aqui com o gorila, que é o nosso parente bem próximo. Gorila, gênero é gorila, família, mesma família, hominídeo, primata, mamífero, vertebrado, veja, vertebrado é um subfilo, tá? Filo,
e reino. Então, existem outras classes entre as classes tradicionais que vocês conhecem, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, tá? Existem outras, existem, na verdade, mais até do que subfamília, por exemplo, aqui embaixo de subfamília pode existir tribo. Isso é muito comum nos grupos em que você tem muita diversidade, como, por exemplo, nos insetos. Tem muita diversidade, então acaba tendo classes aqui, entre família e gênero mais classes, e às vezes até uma subespécie, que é uma classe abaixo de espécie. Bom, e os domínios? O que são esses domínios? A gente falou de bactérias, arqueias e eucária. Nos anos 90, se descobriu que reino não era suficiente para explicar toda a diversidade que a gente tinha, que precisava haver alguma coisa acima de reino. Então, foi criada a categoria dos domínios, que estão acima dos reinos. Então, domínio bactéria, domínio arqueia e domínio eucária. Aqui estão todos os eucariotos, aqui estão todas as arqueobactérias ou arqueias, e aqui estão todas as bactérias. Tá? Aqui são os procariontes, eucariontes. Última coisa importante dessa aula é o quê? Como que a gente guarda essa informação toda? Então, existem museus no mundo inteiro que guardam essa informação biológica. E aqui eu tô falando especificamente dos museus zoológicos, tá? Mas existem os herbários também que guardam essa informação para as plantas. A gente tem dentro da Unicamp um herbário e um museu, tá? Inclusive, em tempos normais, daria para fazer uma visita lá e conhecer. Bom, e como é que funcionam esses museus? A gente tem caixas e mais caixas de organismos preparados, tá? São organismos coletados, mortos e preparados de forma a manter todas as características do animal, que ficam lá disponíveis para você comparar. Então, quando eu pego alguma coisa na natureza e eu não sei se é um bicho novo ou não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no museu procurar onde estão aqueles organismos parecidos com aquele para ver se ele se encaixa numa espécie já conhecida ou não. E o taxonomista, que é a pessoa que estuda os nomes e identifica bichos, ele passa a vida inteira estudando essas caixas, estudando esses organismos, tanto na natureza quanto nos museus. Os museus são extremamente importantes para o trabalho do taxonomista. Para ele conhecer todos os nomes que existem daquele grupo e saber identificar um bicho que é encontrado no campo e saber se ele se encaixa nessa espécie, nessa espécie, nessa espécie ou se é uma espécie nova. Além de guardar organismos vivos, correntes, né, que estão aí, os museus também guardam fósseis, ó, aqui são fósseis, tá? Que são restos de organismos do passado, organismos do presente, organismos do passado. E dentro dos museus existem coleções especiais. Esse cara aqui, ó, tá vendo essa etiquetinha? Esse cara é um tipo. O que esse tipo quer dizer? Tipo é um organismo que marca o nome, carrega o nome daquela espécie. Cada espécie, de todas as espécies que a gente conhece, tem um carinha no museu que tá lá guardando o nome daquela espécie. Este cara é o tipo. Quando eu precisar comparar alguém para saber, uma outra borboleta, para saber se ela se encaixa nessa espécie ou nessa espécie, eu sempre vou ter que procurar este cara, o tipo. E aí eu comparo esse com esse, vejo, é diferente, é igual, tá nessa espécie, ou quem sabe tá numa terceira. As etiquetinhas de tipo. E aí eu vou falar de uma das maiores tragédias da ciência brasileira nos últimos anos, que foi em 2018, quando o Museu Nacional do Rio de Janeiro pegou fogo, tá? O Museu Nacional do Rio de Janeiro era a 5ª maior coleção neotropical do mundo. E os museus são extremamente importantes para o conhecimento da biologia dos seres vivos que a gente tem. Então, foi uma tragédia muito grande. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui em cima um link para um outro vídeo para vocês assistirem, que é o meu ex-orientador do doutorado, falando um pouquinho sobre o Museu da Unicamp e falando um pouquinho sobre a importância dos museus, que foi um vídeo que saiu mais ou menos na mesma época dessa tragédia aí. Tudo o que tinha da coleção de borboletas do Museu Nacional, borboletas e mariposas, foi perdido, absolutamente tudo, tá? E hoje eu tenho uma colega que trabalha lá e o objetivo da vida dela agora vai ser recompor essa coleção. Muita coisa não tem como recompor, porque eram registros, assim, de viagens dos naturalistas do início do século XVII, do século XVIII. São lugares que muitas vezes já foram desmatados, não tem mais nada, não dá pra saber mais o que tinha lá. Tá? Infelizmente, a gente passou por esse episódio e não é um caso isolado.
outros museus pegaram fogo recentemente. E é importantíssimo que a gente valorize os museus para poder valorizar a ciência, tá bom? Recomendo que vocês façam visitas virtuais aos museus. A gente tem uma, inclusive, programada para o 4º bimestre, uma visita virtual a algum museu. Eu vou procurar ainda um museu mais adequado para a gente fazer essa visita, mas tem vários museus zoológicos que fazem esse tipo de visita guiada agora, durante a pandemia virtual, tá bom? Essa é a parte de sistemática da aula. Mais pra frente eu vou mandar para vocês também a parte de filogenia da aula. Um abraço!